E aí, galera, tudo bem por aí? Que eu tô bem por aqui, viu? Olha, pra quem ainda não me conhece, esses dias a pessoa falou assim: por você não se apresenta, a gente não sabe quem é você. Então eu tô me apresentando agora. Eu sou o Getúlio Gomes e eu sou terapeuta. As minhas mídias sociais eu tenho as informações aí daquilo que eu faço, tá? Então hoje eu quero falar sobre alguns efeitos provocados por esses períodos que nós estamos passando, que é o período de confinamento, né? É um período bastante ruim e a gente não percebe o quanto isso tem trazido de consequências para nós, principalmente assim no âmbito familiar, porque é onde nós estamos confinados, né? E uma dessas situações aí é a raiva. Né? Nada contra a raiva aqui, principalmente porque eu falo muito da raiva canalizada, que é muito bom. Mas ela pode chegar num ponto que, em vez dela nos motivar, né, para a realização de alguns objetivos, ela começa a nos manipular. E é nesse ponto aqui que eu quero falar com você. Bom, gente, confinamento, prisão social, é um porre mesmo, né? De verdade. Agora, ficar preso e ainda por cima com medo, sem saber o que vai acontecer, sem esperança, aí realmente não dá. Então isso faz as pessoas somatizarem muitos sentimentos ruins. Essa questão de não saber o que fazer, não saber que decisão tomar. Isso traz muita tristeza para as pessoas, principalmente assim, essa que a gente está vendo invadir as casas, né? Trazendo muita solidão, muito chororô para muita gente, principalmente pessoas que estão perdendo parentes, estão perdendo entes queridos pelo Covid. Então, o problema é que isso traz outras consequências, como eu já disse aqui. Algumas vezes aparecem os estados depressivos, impaciência, insegurança e, claro, medo, muito medo. Dá para piorar esse cenário? Eu acho que dá. Basta olhar a inquietação e o quanto as pessoas estão mais irritadas, destruindo até relacionamentos. Porque é isso que está acontecendo, gente. Eu não sei se vocês estão observando isso, mas eu estou vendo isso aí toda hora, todo dia, né? Você vê que em pouco tempo, esse tempo em que as pessoas ficam presas aí num reality show que a gente conhece, as pessoas discutem, quebram o maior pau. Então imagina numa situação planetária e caótica que a gente está vivendo. A diferença é que lá eles são motivados com aqueles prêmios milionários e a nossa realidade aqui ela rege ao desemprego, à falta de coisas básicas até, mas principalmente reina uma falta de esperança. E apesar de ser um lockdown necessário para a gente conter a contaminação, ajudar nisso, né, evitar um mal maior, a gente olha tudo isso com um sentimento de injustiça. Injustiça por causa da administração pública, que eu não sei se está correta ou não, mas enfim, né? Não consegue conter essa situação. É a falta de vacinas. Meu Deus do céu, né? Tudo parece se complicar a cada dia que passa. E a gente não está vendo aí uma luz no fim do túnel. E por que essa introdução que eu estou fazendo aqui, galera? Porque a simples convivência dentro do lar passou a ser uma coisa terrível, um verdadeiro inferno para algumas pessoas, para algumas famílias principalmente. Filhos que precisam extravasar o excesso de energia, né? Você sabe que a molecada tem uma energia que a gente não aguenta. Você sabe como é criança, quem tem principalmente. E aquela rotina de antes que parecia caótica pra gente, ai meu Deus, de repente começa até a fazer falta. Nós sentimos falta até do trânsito engarrafado. Olha, se um dia eu iria dizer uma coisa dessas, tá? De ter saudade de ir para o trabalho, de bater um papo no cafezinho, de interagir com pessoas, porque nós somos seres gregários, né, gente?
A gente acostumou, a gente nasceu no meio de pessoas. Imagina as esposas que trabalham fora, que não sabem mais o que fazer para gerenciar o caos dentro de casa. Principalmente gerenciar a falta de paciência que gera brigas e desentendimentos. E o final dessa história é um ficar com raiva do outro, porque acha que poderia ajudar mais e não está contribuindo. E aí vem a raiva. Então hoje eu quero falar sobre essa raiva que você também pode estar sentindo ou já sentiu. O pessoal que está chegando, que está dando boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos a mais essa live aqui. E hoje falando da raiva, e eu espero que ninguém esteja com raiva de mim. Então, gente, olha, geralmente as pessoas dizem que sentir raiva é um sentimento natural do ser humano. Mas eu acho que não é. Eu acho porque eu sei que outras pessoas podem discordar de mim, então eu vou ficar no achismo. Mas eu sei que não é, porque eu já estudei que a raiva é uma resposta natural de uma ameaça. Né? Quando você está com raiva, alguma coisa está te ameaçando. Aí sim, ela desencadeia sentimentos e comportamentos, esses comportamentos têm um alto poder de agressividade. Isso é que vai fazendo mal. Então, eu acho importante trazer um olhar metafísico sobre esse sentimento, ou seja, o que a raiva significa metafisicamente e também outros aspectos relacionados à raiva. Então eu quero abordar também os malefícios que esse sentimento desencadeia para os nossos campos vibracionais e principalmente para o nosso campo emocional, porque a raiva não fica só no físico, ela ultrapassa algumas fronteiras. Então veja, sob o olhar metafísico, a gente não costuma pensar que a raiva pode nos trazer malefícios, até mesmo no aspecto kármico ou energético. Olha só, onde é que eu fui arrumar isso, né? Parece que eu estou exagerando um pouco, mas o fato da gente ficar nutrindo esse sentimento, né, que fica aqui dentro da gente, pode desencadear outros desdobramentos sim, que até então a gente nem imaginava que era possível. E você só vai perceber através da total compreensão que precisa decidir com maturidade, que você precisa romper com esse sentimento, renunciar a essa postura de achar que tudo choca, que tudo magoa, que tudo causa raiva, né? Porque não é tudo que causa raiva na gente. Então quando a pessoa compreende, ela renuncia a essa postura, que é uma postura até infantil, que tinha até pouco tempo atrás, ou ainda tem, e através dessa compreensão, ela consegue pôr fim nessa situação. Por isso eu disse que é comum as pessoas pensarem que a raiva é uma postura natural, que não dá para acabar com ela, porque ela faz parte da vida, é inerente ao ser humano. Sim, é um recurso que o ser humano utiliza, principalmente em momentos de autodefesa, de preservação do meio em que vive, para defender seu território, né? Defender suas coisas, sua prole, como fazem os animais. Então isso é uma reação natural. Nós somos animais, né? Racionais, mas somos. Então sim, ela pode até ser inerente, ser normal e comum ao ser humano, mas natural não, porque ela é só uma resposta natural, aí sim, ela é uma resposta natural para enfrentar uma ameaça. Então podemos utilizar esse sentimento para nos ajudar a realizar metas, já falei muito isso aqui. Basta canalizar a raiva para os nossos objetivos. Mas e aí, você tem ideia de como se faz isso? Eu penso, galera, que ninguém, ou quase ninguém, se preocupa em compreender certos aspectos que fazem parte da vida. E a raiva é uma delas. A tristeza também é. E assim também são os estados de alegria, de paz, de tranquilidade, whatever, né? Várias coisas aí. Então todos esses aspectos nós podemos desenvolver. Se nós podemos desenvolver, então podemos potencializar ou minimizar. Aqui a grande questão. Depende do que nós estamos buscando.
Você pode transmutar o ódio em perdão, você pode transmutar a tristeza em aprendizado. Então você pode transmutar a raiva em energia de firmeza, energia de força. E aí sim você pode exercer o seu poder de forma equilibrada que essa raiva te permite. Eu já falei em outros vídeos sobre como usar o seu poder, para você não ficar aí com a sensação de perda, de pequenez, e consequentemente com raiva de ser assim, né? Então quem age com raiva usa esse poder de maneira distorcida, principalmente porque está delegando esse poder aos outros. Lembra que eu já falei sobre isso? A raiva, ela é só um grito interno, uma alegação de que o seu sistema está chamando a atenção para algo que está acontecendo e você não está observando. Então é comum a pessoa sentir raiva de alguém por vários motivos. Só que metafisicamente, sentir raiva de alguém é um sentimento de rejeição. Vai prestando atenção. Quando você sente raiva, você rejeita aquilo. Você rejeita porque aquilo te machuca. Você rejeita até aquela pessoa que te causou alguma coisa. Por quê? Porque você não concorda com o comportamento antiético que ela teve com você. Então, o que você não quer, você nega. É a negação que eu sempre falo, né? Por isso, quando você sente raiva, você está só repelindo aquilo que te gera raiva. E junto vem um sentimento de injustiça. Então veja que nós já temos dois aspectos aqui. A raiva e a injustiça. Tudo proveniente da raiva. Começou e nós vamos chegar num terceiro ainda. E aí você começa a julgar. Seja com razão ou não. Você começa a julgar. Você julga que a pessoa não foi correta. Você julga que ela agiu sem ética, né? Que ela foi egoísta, que ela foi injusta com você. Mas tudo está no seu julgamento. Então vem a raiva e ela pode vir de coisas assim simples, como uma ligação que o cliente fez com você, porque ele estava chateado, ele não recebeu o produto, está atrasado, você falou que ia entregar, não entregou. Por causa de uma fechada no trânsito, às vezes a pessoa está lá apressada, nem te viu ali, atravessou na sua frente, nossa, aquilo ali te deixa pé da vida, né? Porque o confinamento, ele não deixa você sair, né? Ele não deixa você encontrar com as pessoas, ver os amigos, abraçar quem você ama, ir no barzinho da esquina para jogar conversa fora com alguém, e isso vai te trazendo raiva, isso vai enchendo você de uma sensação tão ruim que você precisa extravasar isso de alguma forma. Agora, a raiva também, ela vem de outras fontes mais complexas. Pense numa pessoa que está errando com você por qualquer motivo. Qualquer motivo. Vira e mexe, ela te causa uma decepção. Mesmo diante do comportamento antiético dessa pessoa, você está lá julgando. E aí você pensa no fato de que você também pode estar errando nesse seu julgamento. E se você tem consciência disso, aí você entra em conflito. Parece injusto pensar assim, por isso é que você fica com raiva. E a raiva é produto do seu julgamento dessa injustiça. Essa coisa vai virando uma bola de neve na sua cabeça, né? A tal ponto de você colocar aquela pessoa como se fosse um mal que te machuca. Você já olha para aquela pessoa e fala, é o mal, né? E não é. Por quê? Porque você rotula. Claro, você gera um preconceito sobre o que você julga na pessoa dentro daquela situação. Vai vendo o que vai acontecendo. Apesar dessas mudanças causarem um certo desajuste no nosso cotidiano, a gente sabe que a vida continua, claro. Por isso eu quero perguntar, o que mudou na sua vida sob o ponto de vista emocional e psicológico? Comenta comigo, vai falando aí, eu vou dando uma olhadinha aqui de vez em quando, tá? Então essa situação, ela está te transformando numa pessoa agressiva, sem paciência, sem esperança. Você está tirando de letra ou não? Porque alguma coisa mudou, é possível. E se mudou,
ela vai te parecer injusta. Não vai? Vai. Ela vai te parecer injusta. Então, gente, é injusta porque a nossa geração nunca passou por algo parecido. Tudo é muito novo. Por isso nós precisamos refletir sobre a raiva que sentimos para a gente estancar o sentimento de injustiça que vai alimentando a raiva. É esse processo retroalimentador. Quando a situação nos deixa com um senso muito crítico, a ponto de ficarmos em constante julgamento, não vai transformar essa realidade. Só vai piorar. O pessoal está dizendo aqui que está tremendo a imagem, que agora melhorou. Mas enfim, gente, eu olho aqui, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Talvez seja alguma coisa que esteja acontecendo aí com a internet de vocês. Enquanto isso, a gente vai tocando, né? Ser acolhedora. Chega um momento que torna difícil entender ou aceitar algumas atitudes. Às vezes me sinto perdida, claro, né? E isso vai piorando, né? Piora, porque a gente começa a ver a maldade em tudo que gera sofrimento. Você fica com sofrimento e tudo que você começa a olhar vai gerando sofrimento. E o estresse aumenta. E ficamos cada vez mais impacientes. E tudo começa a nos afetar. O problema só aumenta. Você tem razão. Então, gente, ó. Se o mal que classificamos nos afeta dessa maneira, piora nosso estado emocional, porque deixa em nós um sentimento de impotência, um sentimento de que não somos capazes de estancar esse processo. Metafisicamente falando, essas atitudes provêm da nossa ignorância sobre como estamos canalizando essas energias. É um puta prejuízo usar essa energia na direção errada, querendo se posicionar, se defender sempre que essa raiva aparece com aquele sentimento de injustiça. Só vai causar desentendimento, vai causar brigas, decepções. E o pior, né? Uma vibração desnecessária nesse momento, que você passa a vibrar aquilo. E aí, sob o ponto de vista metafísico, Maria Ferreira está dizendo: a raiva que sinto me leva à realidade, me faz forte. Opa, é isso que nós estamos querendo falar, tá? E eu estou colocando aqui exatamente uma visão metafísica porque ela facilita o entendimento desse processo. Então, nesse ponto de vista, essa vibração pode gerar consequências kármicas, como eu disse lá atrás. Pois com o tempo, e é claro, você lembra quando eu falei de energia, que eu falava de egrégora, né? Aquela energia que fica muito tempo vibrando ali, ela acaba criando ali uma força própria, né? Então, com o tempo, essa vibração vai gerar uma energia correspondente à realidade que você está vivendo. E essa realidade vai cristalizar no plano etérico. Ou seja, gente, você vibra a raiva de um tanto por um longo período de tempo que essa energia vai se concretizar no plano etérico. E aí sim transforma num problema realmente kármico. Mas você, criatura, pensa comigo aqui, ó. Essa realidade, ela não é sua. É a realidade do poder que o outro está exercendo sobre você. Você sente raiva de alguma coisa ou de alguém, aquilo volta contra você. E é aí que eu falo que a raiva nos manipula. Pense comigo. Você se prepara para sair e aí começa a chover. Você fica com raiva e deixa passar um monte de pensamentos ruins na sua cabeça, porque a chuva estragou seus planos. Ah, agora não vou sair, agora... Né? Só que a chuva é uma realidade que você não pode mudar, porque não está em você. Não depende de você. Não dá para você olhar, ó, São Pedro, fecha essa torneira aí, porque o Dondoco aqui quer sair. Né? Como se tudo obedecesse ao seu comando. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então você começa a brigar porque não sabe o que fazer. Você entra numa luta interna que só alimenta a raiva e, consequentemente, aumenta a energia de conflito. E aí sim, vai virando uma bola de neve que a metafísica explica que quanto mais raiva tiver, mais situações e pessoas conflitantes vão aparecer na sua vida.
É a lei da atração. Você vibra conflito, vai atrair conflito. Por isso, quando a chuva passa, você sai e aí começa a atrair a raiva dos outros, né? As pessoas que estão no trânsito, engarrafado, começa a xingar, olha pra você, te xinga do nada. Você tá na fila do cinema, acontece a mesma coisa, na fila do caixa da loja. E aí você não sabe o que está acontecendo e você diz assim, nossa gente, o que eu fiz para essas pessoas falarem desse jeito comigo? Que povo estressado é esse? Parece que todo mundo enlouqueceu. Então você pode imaginar o que você está atraindo para dentro da sua casa com esse sentimento de raiva e com esse sentimento de injustiça. Porque não podemos resolver o problema que nós estamos vivendo hoje. Se nem o governo está dando conta, é você que vai dar? E tem mais, né? Junto com esse sentimento, vem muitas outras energias atreladas, inclusive a energia de consciências desencarnadas. Para aumentar essa bola de neve, tem um outro aspecto negativo que a gente acaba disparando. Eu acho injusto essa situação, eu fico com raiva e fico revoltado com o que está acontecendo. Opa! Então já apareceu mais um aspecto aqui. Então nós tínhamos a raiva, depois a injustiça e agora nós temos a revolta. Então por mais que você pense que isso seja uma reação natural, não é, eu já disse. Agora, você precisa aceitar que potencialmente nós não podemos intervir nessa realidade nem na loucura das pessoas. Mas nós podemos compreender que elas também estão vivendo as mesmas dificuldades que nós. Que elas podem errar, que elas podem falhar, que elas podem nos decepcionar. Mas daí se magoar e se revoltar por causa dos destemperos da pessoa, e sempre aqui eu estou voltando na nossa pandemia, tá? Isso não, isso é inaceitável. Nós estamos na mesma tempestade, cada um tem que cuidar do seu próprio barco para não se afundar mais do que já está. Todo mundo fala, a gente está no mesmo barco. Não, no mesmo barco não. Nós estamos na mesma tempestade, que é bem diferente. Tem gente em barco muito bom aí, tem outros em barquinho que está lá cheio de furos, tá? Então enquanto você fica aí desejando que o outro tenha bons comportamentos diante dessa realidade, metafisicamente, de certa forma, você está invadindo o livre-arbítrio do outro, querendo manipular. Se você está esperando que o outro faça o que você espera, você está manipulando. Né? E tem mais. Você pode ver em mim uma coisa que eu não vejo. Isso é muito normal. Só que nisso, eu posso ver a sua atitude como manipulação, como algo ruim. A coisa se inverte e agora eu vou sentir raiva de você. Você está entendendo como funciona o negócio? São apenas as nossas posturas, gente. A forma como reagimos a tudo isso. De todo modo, a postura da raiva é uma postura ignorante. Isso não resta a menor dúvida. Porque falta entendimento e mais compreensão sobre a realidade que a gente está vivendo. Porque se você vê, a raiva, sobre o aspecto metafísico, ela é ditatorial. A pessoa quer que os outros ajam do jeito dela, como ela quer. Você tem o direito de não gostar. Só não tem o direito de julgar e punir o outro pelo medo que ela te causa. Tá? É uma postura que a pessoa adota para tentar manipular o comportamento alheio. Ou seja, metafisicamente ela sente raiva só para manipular. Ela não sabe, mas ela está fazendo isso. Então, como ela não percebe que ao manipular ela está delegando o poder para o outro, a coisa piora, né? Por quê? Porque ela vai entrar na energia do outro. E se a energia não é boa, você já sabe, já conversamos sobre isso. Então, para a gente entender pelo lado metafísico e até da espiritualidade, você está dando um tiro no pé sentindo raiva. Opa, como assim, Getúlio? Tô dando um tiro no pé. Gente, ó, raciocina comigo. Através da vibração da raiva que você gera, você cria aquele círculo vicioso, um círculo de disputa, um círculo de conflito, que eu comentei lá atrás, e que vai crescendo, vai virando aquela bola de neve que você não consegue mais parar.
Então você fica ruminando porque alguém te magoou, e se te magoou, é porque você permitiu. Disso você já sabe. Você já sabe que se você é magoável, você vai ter sempre alguém para te magoar. Só que tem uma coisa, criatura. Ninguém vai suprir suas expectativas sobre alguém que você julga ter te prejudicado. Julga ter te prejudicado. Ninguém virá te pagar por algo que você tenha perdido, seja através de alguma forma de compensação ou pelo prazer de ver o outro se ferrar, né? Porque tem isso, a gente tem aquele prazer, né? Tomara que se ferra, né? O que é seu tá guardado aqui. Isso é uma ilusão gerada pelo seu julgamento. Você fica feliz porque finalmente a graça divina, né? Acionaram a lei do retorno. Que maravilha! Até que enfim eu sabia que a lei do retorno iria funcionar para mim. Só que eu disse em outros vídeos, que você vai ver lá no meu canal, que não existe lei do retorno. As pessoas só recebem de volta aquilo que elas vibram. Quem vibra no mal vai atrair a maldade. Quem vibra no bem vai atrair coisas boas. É o óbvio, né? Essa seria a regra. Mas aí vem a metafísica e diz que uma pessoa pode até ser positiva e vibrar no bem. Mas se ela vive julgando e com isso sentindo raiva, mágoa, culpa, sentimento de justiça e blá blá blá, o que você acha que ela vai atrair? O bem? Tá, um pouco de bem até que ela vai atrair, porque nem tudo fica perdido, né? Mas ela vai atrair muito mais conflito e disputa do que propriamente serenidade. Enquanto a pessoa se sentir traída, injustiçada, pensando que não existe a justiça divina, é essa frequência que ela vai vibrar. Vamos cair na real, né, galera? Não existe justiça divina baseada na lei do retorno. Assim como se Deus fosse te vingar, né? Tipo, o seu tá guardado, Deus tarda, mas não falha, você não perde por esperar, né? Deus está aí olhando para tudo isso. Gente, esse sentimento é um sentimento de vingança. O que você acha que você vai vibrar? Vai vibrar no mal, né? Por isso que às vezes a pessoa fala: olha, eu não entendo, viu? Eu só faço o bem, só ajudo o próximo, e minha vida está de cabeça para baixo. O que está acontecendo comigo? Onde foi que eu errei? Qual foi a encruzilhada que eu peguei o caminho errado? Porque essa questão da lei do retorno tem uma visão espírita, e ela é baseada na mentalidade católica, né? Desse Deus que castiga, desse Deus vingativo que se distancia das pessoas que fazem o mal. E isso virou lei na visão kardecista. Só que a gente vai lá, pesquisa, estuda, né? A gente tem um senso crítico, e aí a gente vê que essa lei não existe. Eu tenho vídeos falando disso aí, vai lá ver. Vai lá no meu canal, procura que você vai entender sobre isso aí. Tá? Então, por mais que você se choque aqui com o que eu estou falando, pense com lógica, para um pouquinho, né? E aí sim, pare de esperar que a vida vai castigar alguém só porque no seu julgamento a pessoa te machucou. Porque não vai, não vai. Agora, tudo que você vibrar, sim. Tudo que você vibrar vai voltar para você, porque você está na frequência dessa atração. E agora eu posso falar com tranquilidade. É a lei de atração, e essa sim funciona, tá? Então, lei do retorno, blá, deixa pra lá. Agora, lei de atração, sim, tá? Então, larga essa energia aí e vai fazer o bem pra você. Vai vibrar na sua prosperidade. Pare de colocar seu poder na mão dos outros. Porque quando você põe o seu poder na mão dos outros, é porque você quer manipular, ditar regras, né, que só faz sentido pra você. Isso é bom? Se estiver fazendo bem pra você, quem sou eu aqui para discordar? Mas com o tempo isso pode reverter contra você. Você percebe quanta energia você perde fazendo isso? Para e pensa.
E pior, pior do que uma pandemia, gente, provocada por um vírus mortal, é uma pandemia de pessoas com ansiedade, pessoas impacientes, pessoas raivosas, angustiadas, com medo, sem esperança, sabe? Frustradas. Então se abra, se desarme para o bem chegar, né? Porque quando você desarma, você deixa as portas abertas para o bem chegar. E ele pode chegar de muitas maneiras. E você está procurando essa maneira que o outro precisa fazer daquele jeito, porque é o jeito que você sentir bem. Procura outro jeito desse bem chegar. Porque o que é seu, o que vai te fazer bem realmente, está guardado. Isso sim é fato. Isso é fato, é verdade. Mas enquanto você não aprender como isso funciona, você não vai acessar a chave para abrir o baú de tesouros que o universo guarda para você. Criatura, olha aí, você tem um tesouro de coisas boas que o universo guarda para você. Mas você não acessa. Esse acesso é permitido quando você sai dessa resistência, quando você sai desse conflito, dessa briga constante, desse apego, né? Dessa necessidade de entrar na energia do outro. É o que eu vivo perguntando, galera. Onde está a sua verdadeira liberdade? Até quando você vai atribuir a sorte ou a falta de sorte, ao acaso ou a um poder superior como causa e o comando de tudo que acontece na sua vida? Você vai pegar nas rédeas da sua vida quando? Quando você realmente vai assumir o controle da situação, em vez de ficar nessas posturas aí que só te faz de vítima da vida. Você pode até achar que eu sou repetitivo, que eu fico malhando na mesma coisa, só muda o jeito, mas ele está falando a mesma coisa. Claro, eu vou malhar até você entender. A hora que você falar assim, eu entendi, eu paro. Pode deixar que eu paro. Eu vou perceber isso. Você fala aqui, ó, eu vejo ali, ó, eu paro. Então até você ter essa compreensão, principalmente essa compreensão metafísica, que é a compreensão de que essas situações são causadas por padrões de comportamentos e pensamentos que você traz para si mesmo. Então toda vez que o sangue começar a ferver, a respiração começar a ficar ofegante, cara sisuda, o dia parece que acabou naquele exato momento de raiva, né? Pare, respire, sai daí de onde você está, faça outra coisa. Se você está na sala, vai para a cozinha. Se está na cozinha, vai para o quarto. Sai de onde aquilo começou. Só não fique alimentando o outro que começou. Ah, mas a culpa não é minha. Foi o outro que provocou. Pode até ser verdade. Mas o outro não é culpado pelo que você sente. Ah, deu para entender agora? O outro não tem nada a ver com o que você sente. Ele pode até ser verdade, ter ajudado ali, né? Te cutucou ali um pouquinho. Mas daí o que vai disparar em você, isso é problema seu. E aí você volta para aquela mesma situação achando que o outro tem que suprir as suas expectativas. E não vai. Você só vai se magoar. Então, criatura de Deus, ninguém tem que corresponder às suas expectativas, mesmo achando que seja injusto ou não. Os quadros depressivos tem uma pitada dessa questão de não aceitar a realidade que não corresponde àquilo que a gente espera, né? Se não for do jeito que eu quero, eu fico frustrado, magoado, com raiva. Só que com o tempo vira doença, né? Pode falar, entendendo aqui, só precisa aceitar. Legal, tá entendendo, mas ainda não tá aceitando, né? Mas eu vou tentar fazer você entender isso. Então o mundo, quem falou isso foi a Assunção Dias. O mundo não gira em torno da gente. A gente precisa entender isso em primeiro lugar. Então vai entendendo aí, Assunção. Essa sensação do mundo girar em torno da gente, ela vem lá da infância, quando a gente pensava que era o centro das atenções, né? Ai, que menininho bonitinho, todo mundo, a titia, a vovó, todo mundo queria ver, né? Todo mundo quer pegar, todo mundo quer brincar, aquela coisa. Nós somos o centro ali. A gente fazia manha, chorava, até que alguém vinha e dava aquela atenção que a gente queria. Veja só que desde cedo a gente já sabia manipular. E agora que a gente cresceu, não sabe?
Ah, sabe, claro que sabe. Então, nós já achamos que as pessoas agora vão fazer o que a gente quer. Essa é que é a diferença. Naquela época eles faziam, agora, talvez, né? Então, quando a gente era criança, nós depositávamos as nossas expectativas em quem, principalmente, né, em quem nos servia, em quem nos alimentava, quem cuidava, né, dava banho, etc. Então a origem é muito mais profunda, né? E hoje, pelas expectativas que nós depositamos nos outros. Por isso, nós continuamos meio que essa criançona ainda, né? Então vamos voltar aqui para o âmbito da metafísica e vamos imaginar o seguinte: quando nós julgamos e culpamos o outro pela raiva que nós estamos sentindo, significa que depositamos no outro as nossas expectativas. Faz sentido para você ou não? Então eu coloco expectativa em você, mas você não retribui. Aí eu fico com raiva porque você não correspondeu ao jeito que eu quero. Ou seja, você não correspondeu aos meus desejos. Ah, Getúlio, mas o outro dia eu tropecei na mesa indo da sala para a cozinha e fiquei puto da vida. Ou seja, fiquei com raiva. Como é que eu não vou ficar furioso? Gente, é a mesma coisa. Quando você tropeçou e ficou furioso, você foi impedido de fazer aquela coisa que você ia fazer. Sei lá, você ia tomar água, você ia pegar alguma coisa lá. Por isso, sob o ponto de vista metafísico, a raiva é sempre fruto de um desejo que não se cumpre. Então, criatura, vamos ter um pouco de paciência para entender o que nós estamos passando atualmente. Se não puder conversar com alguém ou com seu terapeuta, seja criativo. Tá com raiva? Pega uma almofada e soque ela umas 10 vezes. Mas esmurra mesmo, até a raiva passar. Se 10 vezes passou, beleza. Se não, continua. Ah, mas vai rasgar a almofada. Não interessa. O que interessa é que você fique bem. Ou você enfia a cara no travesseiro e grite, mas grita bem alto, até ficar rouco, para você liberar essa tensão. Você vai ver como você vai ficar bem. Você só vai correr o risco de assustar os vizinhos, né? Mas pelo menos você fica bem para observar melhor o que está acontecendo dentro da sua casa. Isso é muito mais importante. É claro que eu falo assim nesse tom de brincadeira, mas são exercícios sérios. Você pode fazer e verá que isso vai funcionar, tá? Veja também se você não está colocando expectativa em relação ao comportamento do seu marido, da sua esposa, né? Ao comportamento dos seus filhos, de parentes que estejam morando com você. E se eles não estão correspondendo ao que você quer, que foi aquilo que eu disse lá atrás, de repente você acha que a esposa não está fazendo o que deveria fazer, você acha que o marido não está contribuindo com as tarefas da casa, e aí vai. Então, só não esqueça que você não é o centro de tudo. Por isso, enquanto essa situação de confinamento perdurar, crie métodos alternativos. Além dos que eu falei, você pode fazer exercícios físicos, você pode praticar a meditação. Opa, aliás, a semana que vem eu quero falar sobre meditação, hein? Eu quero falar de estresse, quero trazer a meditação, só que a minha meditação, o jeito que eu faço, vocês vão ver que é possível, que é fácil e que é baba, é manha fazer. Não é essa coisa de botar a mãozinha e ficar lá meia hora, uma hora fazendo isso não. Bem diferente, tá? Vale a pena, não perca. Fala aí pra turma aí que gosta de assistir minhas lives e você vai ver como vai ser legal isso aí. Então veja bem, uma outra coisa que você pode fazer também é transmutar essa raiva em força e estímulos para fazer coisas boas. Eu, por exemplo, eu canalizei essa realidade para os meus vídeos. Por isso eu toda quinta-feira eu estou aqui conversando com você. É uma forma de eu extravasar, né? Eu também faço algum tipo de artesanato, né? Eu procuro me exercitar aqui em casa da maneira que eu posso e também de acordo com o que as circunstâncias me permitem, né? A gente faz o que pode, é o que tem para hoje.
Só não vou ficar remoendo, não vou ficar aí dia após dia remoendo esse desejo de sair, essa vontade de ir para a rua, como a gente fazia, né? De passear, de fazer uma viagem, de ir naquele barzinho da esquina tomar uma cervejinha com os amigos. Não, remoer não vai melhorar meu estado emocional, tá? Eu também fico impaciente, eu fico frustrado, irritado, mas eu vou lá na causa, eu vou lá descobrir o gatilho e aí sim eu vou tentar parar o mecanismo. Pior é que eu não consigo, mas a maioria das vezes sim. Então desse jeito eu não gero sentimentos de impotência, com medo de falhar, porque eu quero controlar uma realidade ou a mim mesmo, né? Não, eu me solto, eu não fico preso naquilo. Eu não quero controlar nada, eu só quero o que está em mim. Isso sim, isso eu vou lutar até o fim. Quando eu começo a ter esse sentimento, eu dou uma paradinha, eu paro um pouco e respiro. Depois eu me pergunto, é muito importante, viu gente, isso que eu faço. Quem ou o que eu estou querendo controlar? Porque se eu estou nessa resistência, é porque eu estou controlando alguma coisa, ou alguém. Então, quem ou o que eu estou querendo controlar? Isso vai me acalmando, porque eu compreendo que não cabe a mim dominar ninguém, ou dominar uma situação que não está em mim. Como é o caso da chuva, né, que eu dei como exemplo, lembra? Assim, eu não deixo que esse sentimento me manipule. Eu pego de novo as rédeas nas minhas mãos, né, as rédeas da minha vida, e eu evito qualquer tipo de conflito, principalmente com familiares, que são as pessoas mais próximas de mim. Às vezes algumas coisas você tem que ir lá e falar aquilo que está te incomodando, mas isso não significa que você tem que gerar uma raiva a tal ponto de você se machucar e também machucar o outro com as energias que são geradas dessa situação, tá? Olha, em vez de ser manipulado, entre em ação. Não deixe as emoções negativas dentro de casa ganhar proporções maiores do que já são. Entendeu? Faça alguma coisa positiva para você. Esquece a resistência. Lembra, toda resistência você gera um afastamento. E se você afasta, você vai distanciar daquilo, e quanto mais você distancia, significa que você está negando. E aí você começa a gerar, vibrar uma energia daquele afastamento. Então a gente fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu estudei, eu vou dar uma educação melhor aos meus filhos. Olha o que você está dizendo. Eu não quero, né, ser igual ao meu pai. Quando você está dizendo isso, você está dizendo exatamente que você está vibrando, metafisicamente falando, que você está vibrando a mesma energia. Então vamos parar também de falar, eu não quero mais essa pandemia, eu já estou de saco cheio do coronavírus, eu não aguento mais ver as pessoas reclamando disso, eu não aguento mais sair na rua e ver o medo estampado no rosto das pessoas. Para! Porque você está gerando mais energia, você está colocando mais fogo, mais lenha nessa fogueira, tá? Então, gente, hoje o recado que eu tenho para você é exatamente isso. Procure se acalmar, procure entender o processo do outro. Se você mora com pessoas, se você tem pais, mães, casal, procure entender o que está passando na cabeça do outro. O outro também vai estourar, um dia você estoura, o outro estoura, mas o importante é que no final vocês consigam sentar e consigam entender que tudo isso está sendo causado por um vírus bem pequenininho, que se a gente pudesse matava a chinelada, né? Mas a gente não enxerga, então a gente tem que tomar cuidado com ele. Então tudo isso é para mostrar para você que a raiva, ela só é benéfica quando você caminha ela, você direciona ela para algo que você quer conquistar. Aí sim, ela te dá força, ela te dá energia para você continuar. Fora disso, ela só vai te manipular.
Você já viu as pessoas falando assim: ah, olha, na hora eu fiquei cego de raiva e quando eu vi eu tinha feito. E geralmente feito uma grande cagada. Essa é a verdade, não é? Então vamos esmurrar o nosso travesseiro. Custa R$ 15 um travesseiro, gente. A não ser que você queira de pena de ganso, baratinho. Se arrebentar, você compra outro, né? Pega lá a almofada, esmurra, faça alguma coisa proveitosa e para de ficar nessa energia, para de ficar reclamando, para de ficar aí achando que você vai resolver alguma coisa reclamando disso que nós estamos vivendo. Porque não é só você, é todo mundo, tá? Beleza, gente? Então é isso, eu estou aqui respeitando o horário que eu impus para mim, né? Já chegou o horário. Então a única coisa que eu te peço é que você vá lá no meu canal, né? Deixa seu like, compartilhe o vídeo, depois eu jogo ele no canal. Se você puder ir lá dar o like, compartilhar, eu vou ficar muito feliz, porque isso me ajuda bastante, né? Legal, gente? Obrigado aqui pelos comentários. As pessoas que chegaram depois sabem que sempre são muito bem-vindas. E às vezes perde o início, mas o vídeo fica aí no IGTV e depois também eu jogo no canal. Vocês podem assistir, podem compartilhar para mim, beleza? Então, gente, até a quinta-feira, se Deus quiser.